Olá pessoal, bem-vindo a esse meu novo canal. Quem não segue aqui, se inscreve aqui, eu vou trazer outros assuntos. E aqui um relato de uma irmã que ela foi excluída da Igreja Batista. Eu vou colocar para vocês aqui. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui o caso dessa irmã aqui que foi excluída da Igreja Batista. Muito forte esse relato. Vamos ouvir junto aqui, ó. Eu fui excluída da Igreja Batista. Eu era membro da Igreja Batista. Eu fui batizada nas águas dessa igreja. Essa igreja tem um batistério muito lindo. Um batistério. Eu ainda lembro o dia que eu desci nas águas, classe de batismo. Eu trabalhava na cantina, eu trabalhava no bazar com as irmãs. Eu fazia parte do coral. Meus filhos, pequenos na época, adoravam as classinhas. E aí eu fui agredida num domingo. Eu estava pronta para ir para o culto. Meu ex-marido chegou para visitar as crianças, eu já estava separada. E ele começou a quebrar algumas coisas na minha sala e eu fui mandar ele embora e ele acabou me agredindo fisicamente. Eu chamei a polícia e ele se escondeu dentro da igreja porque ele não conseguiu tirar o carro, era muito carro estacionado, e ele não conseguiu tirar o carro e ele entrou dentro da igreja para não ser preso. Eu fui para a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Eu estava machucada, meus filhos pequenininhos, eram umas 6, 7 da noite, eu ia para o culto, eu estava pronta. E a polícia não conseguiu prender meu ex-marido porque a igreja não deixou a polícia entrar dentro da Olha igreja. só. Na segunda-feira, cedo, eu recebi um telefonema da igreja. A secretária me ligou falando que 2 horas da tarde o pastor queria falar comigo. Eu estava machucada, eu fiz corpo de delito na segunda-feira. E aí, na segunda, 2 horas, eu fui lá. O pastor disse o seguinte: ou você pede perdão para a igreja lá no púlpito, perdão no domingo para a igreja, porque você magoou a igreja, você feriu a igreja, você deu mau testemunho, porque nunca uma polícia entrou dentro da igreja e parou o meu culto. Eu tenho muitos anos de ministério e nunca uma polícia fez isso na minha igreja. Ou você pede perdão para a igreja, que a igreja está magoada com você, ou você vai ser excluída do hall de membros, você não vai poder mais tomar Santa Ceia, você não vai poder trabalhar no bazar, não vai participar mais do coral e seus filhos não vão participar da classe, não vai participar da cantina, você vai sentar no banco. Nem a Santa Ceia vai poder tomar. Não precisa dar seu dízimo mais também. Eu falei para ele, mas eu fui agredida. Sim, mas você é a primeira convertida aqui da rua, você tem que dar bom testemunho e chamar a polícia e fazer a polícia parar um Meu culto. Deus. Você deu mau testemunho. Por exemplo, o saco de laranja. Quando o saco de laranja tem uma laranja podre, a gente tira essa podre para não estragar o resto do saco. Ou você pede perdão para a igreja, ou você está excluída. Ela foi agredida pelo marido e o pastor chamou ela de laranja podre, gente. Não, é cada coisa, gente. Só Deus tem misericórdia. Pode excluir. Eu não volto mais. E eu nunca mais eu pus os meus pés na igreja batista em frente à minha casa. Tenho muito. Rapaz, que situação, hein, gente? Que pastor que é esse, hein? Excluiu a mulher? Você está excluída. Pode excluir. Eu não volto mais. E eu nunca mais eu pus os meus pés na igreja batista em frente à minha casa. Tenho muita saudade. Eu escuto da minha casa os louvores, a pregação. Esse pastor, ele faleceu, ele não está mais na igreja. Eu sinto muita saudade daquele primeiro amor. Eu sinto que o novo convertido tem, né, gente? Eu fui em outras igrejas, mas eu não encontrei o que eu tinha nessa igreja batista, aquele primeiro amor. Eu não consegui mais frequentar a igreja batista. Fui numa outra, numa quinta-feira, que abriu aqui atrás da minha casa, numa quinta-feira à noite. Fui proibida de entrar. Tinha uma irmã na porta e um rapaz, e de calça não pode entrar na igreja dela. Aqui não pode entrar de calça. E eu nunca mais eu fui para uma igreja evangélica. Todos sabem que eu hoje sou da Umbanda. E lá eu encontrei o acolhimento, lá eu encontrei o amor, lá eu encontrei a união, lá eu encontrei
a empatia que eu precisava. Eu encontrei Deus lá. Eu encontrei Deus nas pessoas. A igreja, de vez de fazer isso, acolher, amar, abraçar, perdoar, né? Joga para fora, né? Tem muita gente indo para as outras denominações, outras religiões, outras crenças, outros se tornam ateus, devido a esses falsos líderes, né? Com esse falso amor, né? Que eu precisava. Eu encontrei Deus lá. Eu encontrei Deus nas pessoas. E eu fui excluída dessa igreja. Tem irmãos nessa igreja que comeram na minha mesa, Vai, que entravam na minha casa, que hoje não olham na minha cara. Eu continuo morando no mesmo lugar. Poucas pessoas da igreja me dão a graça e a paz. Pouquíssimas. Como se eu não fosse um nada. Como se eu tivesse feito uma coisa terrível, que foi chamar a polícia. Eu não sabia que o meu ex-marido ia entrar na igreja e ia se esconder lá, né? Eu não sabia. E chamar a polícia para o meu ex-marido, ele se escondeu lá e a polícia foi atrás dele. Eu não sabia que ia dar tudo isso. E eu nunca mais... Eu tive aquele meu primeiro amor com uma igreja evangélica. Eu encontrei esse meu primeiro amor na Umbanda. Lá eu tive todo o meu acolhimento. É isso, gente. Deus não está na igreja. Deus está dentro da gente. Deus está no comportamento das pessoas. Naquele momento eu precisava, eu e meus filhos precisávamos de acolhimento. A gente precisava de oração. E eu não tive isso de nenhum irmão da igreja. E eu moro em frente. Continuo aqui. Depois de ter sido expulsa e excluída do hall de membros da igreja, eu continuo aqui. Faz 24 anos essa história. Todo final de semana eu escuto os louvores, eu escuto a pregação. É isso, gente. Queria contar para vocês. Quinta-feira abençoada para todos. lamentável, né, irmão? Então, o marido dela foi para cima dela e ela, para se defender, chamou a polícia. E o cabra, quando crente, né, irmão? Quando viu que a polícia ia vir, correu para dentro da igreja, tá tendo culto. E ela não teve culpa, porque o cara que estava errado, ué. Se o pastor fosse homem de Deus de verdade, falou, irmão, some daqui, vai lá resolver seus problemas. Sai da igreja. Eu ia até os policiais, posso falar, saber o que é? Tem um sem rapaz aí que fez isso com a esposa. Fulano, vai lá para fora, lá estão te chamando. Vai responder, vai resolver esse assunto lá fora. Não, mas ela apanhou, o cara se escondeu dentro da igreja, e quem ficou sem liberdade foi ela, porque o policial foi na igreja. Gente, é muita falta de visão, de revelação, de sei lá, de liderança, de pessoas capacitadas. Aí agora você vê, né? Ela se encontrou em outra religião, o apoio que ela não se encontrou dentro da igreja, e agora você vê, até hoje ela sente saudade, ouvindo uns hinos, morando em frente à igreja. Você vê, gente, infelizmente, como diz a palavra, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos é se esfriar. Hoje só pensa em dízimo, coleta, oferta, dinheiro, tempo, construir, reformar, viajar, construção, construção, construção. E hoje os valores estão invertidos, irmãos. A liderança das igrejas ama os objetos e usam as pessoas. Usam até o momento que eles têm alguma coisa para lhe dar em troca, né? Se essa irmã fosse uma empresária, né? E acontecesse isso, você acha que ele ia fazer isso com ela? Se ela fosse bem de vida, morasse em um condomínio fechado, você acha que esse pastor ia fazer isso para ela? Ia colocar ela para fora da igreja? Comente aí, deixe seu like, se inscreva nesse canal. Nós vamos trazer outros assuntos aqui, irmão, de outras igrejas. Vários testemunhos bonitos que eu tenho selecionado alguns, vamos trazer aqui nesse canal. Para não falar que a gente fala só de uma instituição. Gente. Hoje, por aumentar a iniquidade, se cumpre aquela passagem. Por aumentar a iniquidade, o amor de muito vem se esfriando. E hoje, até hoje, ela tem 20 e poucos anos isso. Até hoje ela sente saudade quando ouve o hino lá. Da igreja. Não tem um daquela igreja que fala, vamos lá fazer a visita para ela. Gente, não é fácil não, né, gente? Triste ver a situação. Mas você passa na cidade, é uma disputa por igreja, né? Para quem é maior, para quem é mais bonita, para qual é mais bela, para qual chama mais atenção. Hoje os valores estão invertidos, né? As pessoas são usadas e os objetos são amados, templos são amados.
Comente aí qual a sua opinião desse caso aí. Se você tem uma história para contar, entre em contato comigo. Se você tem uma história para contar e você gostaria de contar o seu relato, eu vou deixar aqui o celular. É o mesmo celular, mas eu não ia colocar o Pix, não. Eu ia colocar só o celular. Se você quiser contar a sua história, você entra em contato comigo. Nesse celular é o meu contato, para que você possa contar a sua história e nós trazer o seu relato aqui. Quer contar um testemunho? Também pode trazer para mim o testemunho e nós vamos colocar o teu testemunho aqui também, tá bom? Esse é meu celular. Se você tem uma história para contar, um testemunho, alguma coisa, entre em contato comigo, tá bom? Deus abençoe. Se inscreva nesse canal, nós vamos trazer vários casos aqui, tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.